Se soubesse o que te espera depois da morte, você mudaria hoje a um lugar mais escuro que a noite, mais quente que 1000 sóis, mais aterrorizante do que qualquer pesadelo que sua mente possa imaginar. Esse lugar é real e o nome dele é Inferno. Imagine acordar num lugar onde não existe mais esperança. Você grita, mas ninguém ouve. Você chora, mas não há consolo. Você corre, mas não há saída. É o lugar do choro e do ranger de dentes. O inferno não é apenas um símbolo. Ele é descrito na Bíblia como um lugar de fogo eterno, trevas exteriores, vermes que nunca morrem, gritos que ecoam para sempre. E o pior de tudo, a separação total de Deus. Bom, vamos pegar este ponto. As almas que vão queimar eternamente no inferno vão experienciar uma total separação com Deus. A minha pergunta é a seguinte: poderia um ser que experiencia total separação com Deus continuar vivo? Você pode falar assim: a alma é imortal, portanto a alma pode continuar viva mesmo distante de Deus. Bom, a Bíblia diz o contrário. 1 Timóteo 6, versículo 16, diz que só Deus possui imortalidade. Ezequiel 18, versículo 20, deixa muito claro que a alma que pecar, essa morrerá. Este é um outro assunto, eu poderia explicar de uma outra maneira, mas esses dois textos bíblicos deixam muito claro que a alma morre. Antes que você interprete mal a minha mensagem, eu quero deixar muito claro que eu acredito sim no juízo executivo de Deus. Acredito que ele será feito com fogo e enxofre, o fogo eterno mencionado em Mateus 25, versículo 41, onde Satanás e os seus anjos e os pecadores serão lançados. Entretanto, eu não acredito que o juízo executivo de Deus será eterno. Sendo mais específico, eu não acredito na doutrina do tormento eterno, que as almas vão ficar queimando no inferno eternamente. Primeiro, pela razão que eu já elenquei anteriormente, a alma morre. Segundo, porque o próprio Jesus disse claramente que o tormento não será eterno. Mateus 10, versículo 28, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Primeira ideia que nós podemos extrair deste versículo bíblico é que, afinal de contas, a alma pode perecer. Agora, se nós pegarmos a palavra perecer em grego, que é a palavra apolume, dentre vários significados óbvios que nós podemos deduzir de perecer, um dos significados dessa palavra é justamente destruir de forma definitiva. Em palavras mais simples, Jesus está falando que não temam aqueles que podem interromper a tua existência aqui nesta terra. Tema aquele que tem autoridade sobre a segunda morte e pode destruir de forma definitiva a tua existência. Eu também poderia resumir da seguinte forma: não temam aqueles que têm autoridade sobre a primeira morte, entretanto não têm autoridade sobre a segunda morte, que é a morte definitiva. Eu ainda poderia simplificar este versículo bíblico da seguinte forma: não tema aquela pessoa que pode te mandar para a sepultura, entretanto não pode tirar de você a vida eterna. Tema aquele que pode te mandar para a sepultura e se certificar de que você nunca mais saia de lá. Afinal de contas, Jesus tem autoridade sobre a morte e o inferno, ou seja, a sepultura. Apocalipse 1, versículo 18. O terceiro ponto que me leva a não acreditar na doutrina do tormento eterno é justamente que os textos do Antigo Testamento não tratam de um tormento eterno. Eles falam de uma destruição definitiva. Por exemplo, Provérbios 2, versículo 22, diz que os ímpios vão ser desarraigados e completamente eliminados. Você tem o texto de Malaquias 4, versículo 1 e 2, que traz o mesmo conceito. Os ímpios vão ser queimados como palha, não vai sobrar nem ramo, nem raiz. Já ouviu aquela expressão arrancar o mal pela raiz? Exatamente, transmite a ideia de acabar de forma definitiva com algo. Você tem também o texto de 2 Pedro 2, versículo 6, que diz que Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo para aquilo que vai acontecer com os ímpios no juízo executivo de Deus. Quando você olha para Sodoma e Gomorra,
você vê ruínas, você vê cinzas, você vê cidades que foram destruídas de forma definitiva. E é isso que vai acontecer com os ímpios no tempo do fim. Camupa, mas o versículo 10 de Apocalipse 20 diz que a besta e o falso profeta já se encontram no lago de fogo. Veja que em Apocalipse 19, o lago de fogo é ativado por ocasião da volta de Cristo. Esse é o primeiro momento em que o lago de fogo é ativado. Em Apocalipse 20, nós estamos a falar de um período após o milênio, onde vai acontecer o juízo executivo de Deus. Entende-se que o lago de fogo volta a ser ativado neste momento. O texto não diz que eles se encontram vivos, pode ser apenas menção daquilo que aconteceu no capítulo 19. Camupa, mas aqui diz que eles vão ser atormentados de dia e de noite. Veja que uma expressão semelhante a esta é encontrada no capítulo 4, se referindo à adoração dos 4 seres viventes, aquele que se assenta no trono, no caso de Deus. No capítulo 4 nós vemos que esses seres cantam santo, 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 de dia e de noite, e segundo o texto eles não têm descanso. Entretanto, quando você avança para o capítulo 5, você percebe que esses mesmos seres falam outras palavras além de santo, santo, santo. O que é que nós podemos concluir? Esse de dia e de noite é referente ao propósito. Então, esses seres, independentemente do que eles vierem a falar, foram criados com o propósito de adorar a Deus, assim como você e eu. A expressão de dia e de noite denota o propósito do fogo eterno, que é eliminar de forma definitiva o mal. Tanto é que no versículo 14 de Apocalipse 20 nós temos a informação de que a morte e o inferno, ou seja, a sepultura, foram lançadas no lago de fogo. Isso denota que a morte e o inferno serão destruídas de forma definitiva. E faz muito sentido quando você avança para o capítulo 21, onde você vê novo céu, nova terra, o mar já não existe. No versículo 4 você vê que não há mais lágrimas, nem dor, nem luto, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Bom, se você quer aprender mais sobre o Apocalipse, se você quer ter uma compreensão mais ampla e mais profunda da palavra de Deus, eu te convido a ingressar no meu treinamento Como Memorizar Versículos Bíblicos. Lá, além de você se aprofundar mais na palavra de Deus, você vai aprender técnicas para ter a Bíblia na ponta da língua. Bom, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder.